Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência à elaboração do caderno do aluno de primeira série do terceiro bimestre. Se você não assistiu à aula anterior, acesse o link na descrição do vídeo e assista, beleza? Dando sequência aqui então na nossa página 36, nós vamos começar a aula de hoje desenvolvendo a atividade 3F, certo? A atividade 3F ela vai trabalhar com dois conceitos novos, que é massa atômica e massa molecular. Vai ser colocado de novo aqui a representação de Dalton, que embora eu vou te explicar, mas eu não vou desenvolver, certo? O foco da aula, pessoal, o ponto mais importante para nós, pensando como uma habilidade nova aí que a gente está aprendendo, né, que a gente precisa entender durante essa aula, são os conceitos e a aplicação da massa atômica e da massa molecular. E para fazer o desenvolvimento dessa atividade 3F, é sugerido o preenchimento dessa tabela, tá? Ela dá seguimento aqui na página 37, mas eu fiz a cópia dela num outro arquivo, onde vai ficar mais fácil da gente trabalhar com uma tabela num todo. Mas para iniciar, é colocado assim para você na atividade 3F. Pesquise na tabela periódica as massas atômicas e os símbolos dos elementos, beleza? Então a gente vai fazer por parte. Começando aqui então, nós temos essa tabela. É pedido para você o preenchimento de 4 informações, que seria o símbolo dos elementos químicos, a massa atômica que cada elemento apresenta, a representação de Dalton e a massa molecular. Só que nesse primeiro momento, nós vamos preencher essa tabela somente com o símbolo e a massa atômica. E é até muito importante que você, aluno, entenda que, na verdade, essa tabela ela foi dividida em duas, tá? Eu vou até separar ela aqui, ó, porque no caderno do aluno eu imagino que ela foi colocada junta justamente para economizar espaço. Mas essas duas colunas são preenchidas de acordo com esses elementos isolados, certo? E essas outras duas colunas aqui, da representação e da massa molecular, elas vão equivaler às substâncias. Então essas duas colunas em branco é do elemento e essas duas colunas aqui são das substâncias. Então seria correto, na verdade, a gente separar essa tabela para não se confundir, tá? Para o aluno não entender que essa linha do hidrogênio é toda uma coisa só. Duas colunas responsáveis por informações do hidrogênio, mas a partir dessa quarta coluna aqui, as informações que virão não é mais só sobre o hidrogênio, mas sim sobre a substância água, tá bom? Então, para começar, pessoal, o símbolo químico é a letra que representa cada elemento. E nós sabemos que alguns elementos batem, né? A gente já estudou tabela periódica, então a gente sabe que alguns símbolos batem com o nome do elemento. Por exemplo, hidrogênio é H, oxigênio é O, o cálcio é o Ca. Mas quando chega no cobre, chega no enxofre, por exemplo, isso muda, né? O cobre ele vai ser Cu, o enxofre vai ser S, tá? Porque são nomes derivados aí do latim. O carbono vai ser C mesmo e o ferro vai ser o Fe. É importante, pessoal, que símbolo químico você decore não por ficar decorando na tabela periódica, mas conforme você vai utilizando esses elementos, né, em exercícios, em aulas anteriores, que isso acabe ficando fixado na sua mente, tá? Eu não sei todos os símbolos de todos os elementos. Tem algum elemento pouco usado, por exemplo, que eu tenho que ir lá na tabela periódica e conferir. Mas alguns elementos mais comuns a gente acaba memorizando automaticamente de tanto utilizar, tá bom? Então, símbolos aqui, pessoal, é uma informação que você vai preencher, certo? Assim que eu continuar o vídeo, para nós já vai estar preenchido essa coluna do símbolo, mas para você é importante que se você, né, não sabe ainda ou tem alguma dificuldade com os símbolos, que você pause a aula, abra uma tabela periódica e faça o preenchimento dessa primeira coluna para dar sequência aí nas próximas etapas, beleza? Bom, pessoal, então dando sequência aqui na nossa aula, certo? Eu tenho essa tabela já preenchida, essa coluna aqui com o símbolo desses elementos químicos. Lembrando que aqui, né, somente o enxofre e o cobre é um pouco diferente do nome, né, em português, mas os demais elementos a gente consegue já ter uma memorização mais fácil dos símbolos que eles representam, né, até mesmo pela utilização desses elementos em exercícios anteriores. E a partir desses símbolos e desses nomes aqui, nós vamos na tabela periódica agora para tirar a informação sobre a massa atômica. E o que é interessante que você, como aluno, saiba? Que a massa atômica de um átomo é a massa de um único átomo daquele elemento.
Quando nós começarmos a analisar uma substância, a gente vai perceber que uma substância é formada por mais de um átomo, mas cada átomo tem um peso, e é justamente a massa atômica que nos dá esse peso, tá? Então eu quero saber quanto pesa um hidrogênio. Na água eu tenho 2. Aqui, por exemplo, nessa substância no C2H6O, que seria o etanol, nós temos 6 hidrogênios. Mas independente de quantos hidrogênios eu tenha, eu preciso saber quanto pesa um único átomo de hidrogênio, um único átomo de oxigênio e assim sucessivamente. Por isso que é massa atômica, é a massa que cada átomo tem. Você precisa decorar esses valores? Não, cara, basta você utilizar a tabela periódica como consulta, tá? Eu vou deixar para vocês o link dessa tabela periódica aí na descrição do vídeo, para que vocês façam a impressão ou simplesmente baixem ela no celular e deixem ela salva aí como imagem, certo? Esse arquivo é um arquivo de PDF, vai abrir qualquer celular, tem leitor de PDF para fazer com que esse arquivo seja aberto. E dentro dessa tabela periódica, por que eu escolhi ela? Porque ela só traz 4 informações. Certo? Dentro de cada quadradinho você vai ter o símbolo do elemento e o nome do elemento, que são as únicas letras que vão aparecer para você, e números. Vai ter somente o número atômico, que é o número que está acima de cada elemento químico, e abaixo do nome do elemento nós vamos ter o peso atômico. Essa tabela ela já coloca aqui para você a descrição, olha. Então ela já está falando para você aonde está o peso. O peso está abaixo do nome. Por isso que eu acho interessante que você utilize essa tabela periódica. Mas só para te dar uma dica, começando aqui pelo hidrogênio, a massa dele, a gente observa que é o número que está abaixo do nome hidrogênio, ela é 1,008. Então esses valores nós vamos arredondar. Como que nós vamos fazer isso, professor? Nós vamos arredondar sempre considerando a primeira casa depois da vírgula, mantendo da seguinte forma. Se essa casa após a vírgula, por exemplo, o hidrogênio é 1,0. Se essa primeira casa após a vírgula for de 0 a 5, ou seja, 1,0, 1,2, 1,3, 1,5 até 1,5, nós vamos manter o número 1. Não será aumentado nenhuma unidade. Se caso essa primeira casa após a vírgula for de 6 a 9, por exemplo, 1,6, 1,7, 1,8 ou 1,9, nós vamos aumentar esse valor em uma unidade. Então, ele seria 2, não seria mais 1, nada, seria 2, tá bom? Mas isso é um combinado que você faz com o seu professor, tá? E cada professor combina para arredondar cada um de um jeito. E muitos professores pedem até para que não seja arredondado. Não sei como que o seu professor trabalha. A gente vai manter desse jeito, tá? Bom, então eu espero que essa questão de arredondar fique a critério do seu professor e como ele vai combinar com você, tá bom? Eu vou mostrar para você aqui que a massa do hidrogênio é 1,0, então vai ser mantido 1. E a partir disso, todos os elementos, os demais elementos que nós temos, no caso aqui do cálcio, ali é 40,07. Se fosse 40,7, eu iria manter 41. Mas como é 40,0, vai ser mantido 40, tá bom? Então, nesse caso, eu vou voltar lá para o nosso exercício, vou preencher todos os números de massa atômica, e o que você vai fazer? Você vai pausar a aula agora, vai preencher as massas de todos os átomos daquela tabela, e depois você continua o vídeo para conferir o resultado com o meu resultado, beleza? Bom, pessoal, então dando sequência na nossa aula, eu fiz aqui o preenchimento com o número de todas as massas, lembrando que algumas massas não são esses valores que aparecem na tabela periódica, como no caso do ferro, que é 55,8, não tenho certeza, tá? Esse valor já está arredondado para 56. Então, nesse momento, é importante que você compare os valores que eu preenchi com os valores que você fez o preenchimento, tá? Talvez, no caso do seu cobre, você colocou 63, porque você não tem arredondado, o seu oxigênio você pode ter colocado 15, que você talvez não tenha arredondado, mas você não pode ter colocado valores diferentes, como, por exemplo, no oxigênio ter colocado 8. Porque 8 é número atômico e não número de massa, tá? Não é a massa atômica. Então é muito importante que você saiba diferenciar o número atômico da massa atômica. E algumas tabelas periódicas, como a que eu deixei para você, já coloca a legenda da onde está a massa, tá bom? Então nesse momento a gente preencheu essa primeira tabela colocando os símbolos de cada elemento, porque eu vou analisar esses símbolos aqui, e quanto vale a massa de cada um desses átomos aqui, beleza? Por quê? Porque isso é a massa atômica, é a massa de cada átomo. A partir disso, pessoal, nós vamos agora para o nosso segundo conceito, que é a massa molecular. Então, dando sequência na segunda resolução aqui dessa segunda tabela, que agora nós vamos analisar uma substância,
Ela coloca primeiro a representação de Dalton, que nesse caso, pessoal, eu vou até fazer a primeira aqui, eu não deveria estar fazendo isso, mas enfim. Nós sabemos que a representação de Dalton, ela representa uma molécula onde você coloca as esferas simbolizando os átomos que constituem aquela substância e a cor para representar os diferentes elementos químicos. No caso do H2O, digamos que eu quisesse representar aqui o oxigênio como uma esfera verde. Então eu entendo, por exemplo, que o oxigênio, né, ele vai ser uma única esfera, porque é H2O, então teria só um átomo de oxigênio, e já no caso do nosso hidrogênio, se eu fosse representá-lo pela cor azul, eu teria que colocar duas esferas de cor azul, né, porque no caso aqui do hidrogênio são dois, né, é um H2O. Então, basicamente, pessoal, a representação de Dalton, pensando no H2O, seria assim. Seriam 3 bolinhas, porque são 3 átomos, né? H2 são 2 hidrogênios e um oxigênio, então são 3 átomos. Coloco 2 esferas azuis simbolizando os meus 2 átomos de hidrogênio e uma bolinha verde aqui simbolizando o meu átomo de oxigênio. Então, seria mais ou menos essa representação da molécula de água para Dalton. Então, você vai continuar dando sequência, desenhando essas bolinhas aqui, essas moléculas, de acordo com a representação de Dalton, mas esse não é o foco da nossa aula, tá? Eu vou deixar essa molécula pronta só para você comparar o que deve ser feito nas demais linhas. Mas nós vamos agora para o conceito de massa molecular. Por quê? Porque o que a gente fez lá na primeira tabela? Na primeira tabela, você representou para mim que cada átomo de hidrogênio pesa uma unidade de massa atômica, certo? E desenhando, embora eu não precise desenhar a molécula de água aqui de acordo com o Dalton, mas fazendo o desenho, eu entendo que esse meu hidrogênio, que eu representei por 2 bolinhas azuis aqui, ele aparece para mim na água 2 vezes. Então o meu H, ele está sendo representado aqui, olha, 2 vezes. Então se um átomo de hidrogênio pesa uma unidade, na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Certo? E já no caso do oxigênio na minha molécula de água, eu tenho ele uma única vez, certo? O oxigênio aparece para mim uma única vez. E quanto pesa o oxigênio? Ele pesa 16. Então basta você fazer a soma de todos os átomos que fazem parte da molécula de água para você descobrir quanto é a massa molecular, porque a massa molecular seria justamente isso, seria a molécula como um todo. Então eu vou te dar um esqueminha, tá, para você fazer massa molecular sem se perder. Depois você pode até ir de uma forma mais rápida utilizando da multiplicação. Depois eu te mostro como seria feito isso, tá? Mas basicamente a gente entende assim, que a molécula de água é um H2, então vou colocar o H 2 vezes O. Seria isso a molécula de água, tá? O H2O são 2 Hs e um O. Quanto pesa cada hidrogênio? Cada hidrogênio pesa 1. Então eu tenho 1 mais 1, porque cada hidrogênio pesa 1, e o oxigênio pesa 16. Fazendo a soma de tudo isso, 1 mais 1 é igual a 2, mais 16 é igual a 18 unidades de massa molecular. Então seria isso, pessoal, a massa molecular. É pegar a massa de todos os átomos da minha molécula e somá-los. Quando a gente soma, o resultado final te dá a massa molecular de uma substância. Então, por exemplo, qual é a massa de água? Uma molécula de água pesa quanto? Pesa 18 unidades de massa molecular. Então, dando sequência agora, pessoal, nós vamos analisar o CO2, certo? Nem sempre essa soma vai facilitar, principalmente em substâncias que a gente tem uma quantidade muito grande. Aí a gente vai utilizando a multiplicação, mas isso eu já mostro para você. Mas analisando, por exemplo, o CO2, nós sabemos que a molécula de gás carbônico ela é formada por um carbono, certo? Então ela tem o C uma única vez, somado a 2 átomos de oxigênio. Então o CO2 seria isso aqui. Seria um carbono, 2 átomos de oxigênio que formam a nossa molécula de gás carbônico, aí o CO2. Ou seja, é um C uma vez, oxigênio 2 vezes. Quanto pesa o átomo de carbono? Nós vimos que ele pesa 12 unidades de massa atômica. Cada oxigênio pesa 16. Então eu vou somar tudo isso e o resultado vai ser igual a 44. Então, no caso de uma molécula, a gente sabe que o carbono pesa 12, o oxigênio pesa 16, mas a molécula de gás carbônico, uma molécula de CO2, pesa 44 unidades de massa
molecular. Bom, pessoal, espero que até aqui vocês tenham entendido, certo? Eu não vou resolver todos, alguns desses eu ainda vou deixar lá na nossa atividade do Google Class para que você desenvolva, mas eu vou fazer mais alguns exemplos, principalmente aqueles que são mais complexos, tá? Já no caso do CaCO3, no caso do CO2S, do SO2, essas três substâncias, eu vou deixar para que você faça o desenvolvimento delas, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário o resultado que você obteve nessas três substâncias e compare com as demais pessoas, tá? Vocês podem colocar os resultados nos comentários do vídeo, não tem problema algum. Analisando essas substâncias que apresentam uma quantidade maior de elementos químicos, né, que tem uma quantidade maior, por exemplo, a gente tem 2 átomos de carbono, a gente tem 6 átomos de hidrogênio, eu vou passar para vocês um esquema resumido. Porque imagina só se você fosse fazer a soma de tudo isso aqui, tá? Então, baseado no primeiro exemplo que eu te dei, você poderia desenvolver da seguinte forma. Por exemplo, falando do C2H6O, você poderia montar o esqueminha dessa forma aqui, ó. Para você que tem muita dificuldade na multiplicação, você poderia colocar dessa forma, ó. São 2 átomos de carbono, são 6 átomos de hidrogênio, então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um átomo de oxigênio só. Coloco quantas vezes eu tenho a massa de cada um desses átomos e somo tudo, certo? Então, por exemplo, se você tem dificuldade com a multiplicação, você pode fazer desse jeito. Então, você sabe que cada carbono aqui vale 12, cada hidrogênio aqui vale 1, então você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o oxigênio vale 16, beleza? Então, se você tem dificuldade com a multiplicação, ou nesse momento você acha que essa forma que é a mais fácil de representar, basta você desenhar quantas vezes você tem cada um desses elementos e colocar o número da massa de cada um desses átomos. E depois você soma tudo. Agora, uma segunda forma de você representar a massa molecular até de maneira mais simples, só que utiliza a multiplicação. Alguns alunos acabam se perdendo só pelo fato de ter que multiplicar, tá? Só que vocês perceberam que no esqueminha que eu acabei de passar, eu fiz um desenho muito grande, tive que desenhar um monte de átomos. Então, assim, talvez numa prova você não vai ter tempo e nem espaço para ficar fazendo isso. Em moléculas menores até dá para a gente desenhar daquele jeito. Mas eu acho mais fácil você simplificar a resolução. Por exemplo, nós sabemos que o etanol, aqui o C2H6O, ele é composto por esses 3 elementos. Então nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. E a soma da massa desses 3 elementos vai determinar a massa da substância como um todo, certo? Nós sabemos que o carbono pesa 12 unidades de massa, o hidrogênio pesa 1 unidade de massa e o oxigênio pesa 16 unidades de massa, certo? Só que essa substância aqui, o C2H6O, não tem só um carbono, nem só um hidrogênio, tá? Só o oxigênio que ela tem um só. Essas outras substâncias, ela tem mais de um. Então, basta eu entender que essas massas vão ter que aparecer mais vezes. Por isso que é vezes, por isso que é multiplicação. Por exemplo, no caso do carbono, quantas vezes ele aparece para nós? É um C2. Então, o carbono vai aparecer para nós 2 vezes. Então, eu tenho que, por exemplo, na molécula de etanol, a massa de carbono aqui, que seria 12, é 12 vezes 2, porque são 2 átomos de carbono. Então, eu tenho que 12 vezes 2 é igual a 24. No caso do meu hidrogênio, é um C2H6. Então, quantas vezes a massa de hidrogênio vai aparecer para nós? Vai aparecer 6 vezes. 1 vezes 6 é igual a 6. E já no caso do oxigênio, é um C2H6O. Então, o oxigênio aparece uma única vez. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Baseado nisso, pessoal, agora basta você somar os resultados, porque lembra que essa substância ela é formada pela soma desses 3 elementos. Então, somando esses resultados, tá? Vou colocar aqui mais para frente, somando esses 3 valores, nós temos que a massa total vai ser 24 mais 6 dá 30. 30 mais 16, 46. Então, a massa total é igual a 46 unidades de massa molecular. Beleza? Professor, eu tenho muito problema com a multiplicação. Então, você pega o carbono e faz 12 mais 12 mais o hidrogênio.
1 mais 1 mais 1 até dar 6, depois o oxigênio uma vez só. No caso aqui do Fe2O3, você pode pegar a massa do ferro, que é 56, e fazer 56 mais 56, mais a massa do oxigênio, 16 mais 16 mais 16. Você pode fazer a soma, não tem problema algum, caso você tenha problema com a multiplicação. Mas para você que não tem problema com matemática, se você pegar aqui, ó, 56 vezes 2, o 16 do oxigênio vezes 3, e o resultado dessas duas multiplicações você somar, cara, você vai achar a massa bem mais rápido, beleza? Então, basicamente, a nossa atividade 3F, ela vai sugerir essas duas análises, que é a análise de massa atômica, que é a massa de cada átomo que eu tenho. Esse valor eu retiro da tabela periódica, e já no caso da massa molecular, é a massa que eu analiso a molécula como um todo, comparando todos os elementos e a quantidade de átomos que eu tenho de cada um desses elementos, beleza? Pessoal, eu espero que vocês consigam desenvolver. Eu não vou fazer também o Fe2O3, tá? Eu não vou fazer o trióxido de ferro aqui, eu vou deixar para que vocês façam o desenvolvimento dessa substância. E qualquer dúvida, você deixa o resultado que você obter nos comentários aí deste vídeo, beleza? Você pode deixar aí vocês compararem entre vocês também. E qualquer dúvida, você deixa um comentário que eu estou tirando as dúvidas de vocês também. Pessoal, espero que essa atividade tenha ficado muito simples, porque nós vamos dar sequência agora, aprofundando um pouco mais na atividade 3G, beleza? Bom, pessoal, então dando sequência aqui na elaboração do caderno do aluno na atividade 3G, vai ser trabalhada uma outra tabela, onde nós vamos analisar essas relações das massas dessas partículas, tá? Da massa atômica e da massa molecular, e comparar a proporção que essas massas apresentam. Porque lembra, pessoal, quando nós trabalhamos com uma transformação química, essa transformação ela tem que se dar de forma proporcional. O balanceamento químico ele já vai propor justamente para nós que tudo aquilo que nós utilizamos nos reagentes tem que aparecer nos produtos, certo? Agora, uma coisa muito importante que você entenda também é que assim, eu até dei esse exemplo na aula anterior de balanceamento químico. Às vezes você tem uma quantidade de reagentes e uma quantidade de produtos que são formados, como uma receita que determina um tamanho de um bolo, ali, uma porção de um prato, e você não necessariamente precisa utilizar aquelas quantidades. Eu até dava um exemplo sobre, sei lá, você queria fazer um bolo maior. Você fala, ah não, mas essas quantidades aqui o bolo vai ficar pequeno, eu quero fazer um bolo maior. Você pode alterar a quantidade, mas de forma proporcional. Se eu dobrar um reagente, um ingrediente, eu tenho que dobrar todos os demais. Se eu triplicar assim sucessivamente, porque isso tem que ser analisado de forma proporcional. E é justamente essa análise que nós vamos fazer na atividade 3G. Nós vamos comparar algumas unidades diferentes, mas que estabeleçam para nós uma proporcionalidade, porque toda a equação química tem que ser proporcional, certo? A única relação, pessoal, é que nós temos uma reação química aqui, que vai acontecer entre o ferro. Isso foi trabalhado no processo de produção de ferro, nós trabalhamos com essa equação já em aulas anteriores, mas nós temos aqui o trióxido de ferro, certo? Nós temos aqui o carbono, nós temos o gás oxigênio e os produtos que serão formados, que vai ser o ferro e o dióxido de carbono, tá? O gás carbônico. A partir dessa relação, dessa equação, é pedido para que a gente faça o preenchimento da primeira linha, colocando o número de partículas de cada um, a massa dessas partículas em unidade de massa atômica ou massa molecular, que é justamente a tabela anterior, depois represente as massas em gramas e em quilos, tá bom? E como que a gente vai fazer o preenchimento das linhas de massa em gramas e em quilo? Analisando a proporção que eu estabeleço de acordo com as massas moleculares, certo? A única questão, o único parêntese que eu faço aqui na análise dessa tabela é assim. Eu fiz uma análise do caderno do professor para tentar entender o desenvolvimento dessa atividade 3G e não consegui compreender a proposta do número de partículas, porque quando nós falamos de número de partículas, nós estamos falando da unidade de medida chamada mol. Mas nesse momento, para você que está na primeira série, agora, tá? Não sei se no desenvolver aí do terceiro e do quarto bimestre, nós vamos entrar na questão do mol, né? O quanto vale um mol, mas nesse momento eu não acho interessante discutir isso com você. Se o seu professor optar por desenvolver essa linha de número de partículas de uma forma diferente da minha, é que talvez ele acha que a sua turma já esteja, já esteja preparada para isso. No meu caso, eu acho que não. Então, essa primeira linha nós vamos deixar ela em branco mesmo, nós não vamos preencher, tá?
Mas basicamente, pessoal, o número de partículas é o quanto eu estaria utilizando de partículas de cada uma dessas substâncias. Nós podemos, compreender essa linha como balanceamento químico, porque tudo que eu uso nos reagentes eu utilizaria nos produtos. Então, como que a gente pode analisar essa linha aqui de números de partículas? Por exemplo, pessoal, nessa primeira substância que nós temos, nós sabemos que uma molécula dela apresenta 2 átomos de ferro. Vamos dizer que fosse 2 partículas, tá? 2 átomos, 2 partículas. Só que essa substância está sendo utilizada 2 vezes. Essa análise nós fizemos lá em balanceamento químico. Então eu tenho 2 vezes 2, são 4 átomos de ferro. Então, falando do ferro, quantas partículas, digamos assim, eu teria dele? Eu teria 4 partículas desse, ou 4 átomos, por exemplo, de ferro. No meu produto, eu tenho que manter essa proporção. Então, se eu estou utilizando 4 ferros no reagente, no produto eu tenho que utilizar 4 ferros. E a gente observa que aqui, a substância ferro tem um único átomo, mas quantas vezes eu estou utilizando ela? Eu estou usando 4 vezes. 4 vezes 1 vai dar 4 também. O carbono aqui nós temos 6, a gente já observa que no meu produto tem 6 também, basta você fazer o balanceamento do oxigênio, tá? É que assim, pessoal, a gente pode analisar essa relação de proporção, principalmente comparando ao balanceamento químico, tá? Eu, como professor, entendo que esse número de partículas ele vai trabalhar com mol, mas nesse momento eu não acho interessante que a gente faça essa análise. Então essa linha eu deixo em aberto para que o seu professor trabalhe da melhor forma possível, tá bom? Eu deixo para vocês uma sugestão. Analisem o balanceamento que foi feito, os índices estequiométricos que foram utilizados. Por que tem que ser 2 Fe2O3? Por que tem que ser 6 carbonos? Por que tem que ser 3 O2? Por que tem que ser utilizado esses valores? E essa análise a gente faz no balanceamento químico, tá bom? Então essa primeira linha eu deixo ela em branco, mas peço para que você faça a análise do balanceamento químico, beleza? Mas nós vamos analisar as 3 próximas linhas, principalmente utilizando o conceito que foi trabalhado anteriormente, que é massa molecular, e entender a proporção que eu tenho em massa, quando se fala da proporção nas transformações químicas. Por isso, pessoal, que eu vou te dar uma sugestão agora. Eu vou pedir para que você pause a aula e preencha essa segunda linha aqui, que é a linha da massa das partículas, que no nosso caso é a massa molecular. Então, o que você vai fazer aqui nessa segunda linha aqui? Olha, você vai pegar cada um dos elementos químicos, comparado ao que nós fizemos na tabela anterior, vai separar as massas, calcular a massa desse elemento dentro da substância. Por exemplo, ferro eu tenho 2. Então, se a massa de ferro é 56, eu faço 56 vezes 2, ou 56 mais 56, dá na mesma. O oxigênio eu tenho 3. Então, eu pego 16, a massa de oxigênio é 16, faço 16 vezes 3, que é mais rápido, ou faço 16 mais 16 mais 16. O que importa é que a massa total que você já deve ter calculado aqui, olha, foi a última linha, essa substância ela foi calculada na nossa última linha da tabela do exercício anterior, da atividade anterior. Você deve ter chegado ao resultado de 160. Então a massa aqui ela é igual a 160 unidades de massa molecular. A soma das massas do ferro com o oxigênio é igual a 160. Só que tem uma informação importante agora nessa equação, que a gente precisa analisar. Por exemplo, 160 é a massa de uma substância só, de uma molécula só dessa substância, de um Fe2O3. Mas nós não temos somente um Fe2O3. Nós estamos utilizando 2 vezes, ou de uma forma mais simples, pessoal, esse 2 ele representa 2 mols, não são 2 moléculas. Mas nesse momento, para você que é aluno de primeira série, é mais fácil você entender que esse 2 indica que essa molécula está sendo representada 2 vezes. É como se eu fosse desenhar essa substância 2 vezes. Então eu vou ter tudo que tem dentro dessa substância 2 vezes. Se eu fosse desenhar as bolinhas lá de Dalton, eu faria um desenho e depois faria ele novamente. Por quê? Porque eu tenho essa substância 2 vezes. Então, se você calculou que a massa de uma molécula do Fe2O3 é 160, você vai pegar o 160 e vai multiplicar por 2. Por exemplo, o oxigênio aqui, o gás oxigênio, a massa dele é 16.
Só que uma molécula é formada por O2. Então você vai pegar 16 vezes 2 ou 16 mais 16. Então a massa da substância gás-oxigênio, né, de uma molécula de gás-oxigênio, é de 32 unidades. Só que quantas vezes eu estou utilizando essa substância? Eu estou utilizando 3 vezes. Então eu vou pegar essa massa e vou multiplicar por 3, beleza? Então o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pausar essa aula, calcular a massa de todas as moléculas e multiplicar pela quantidade que eu estou utilizando de cada uma delas, beleza? Assim que você fizer isso, você dá play na aula para comparar os resultados. Bom, pessoal, então se você fez a resolução, você chegou a essa linha preenchida dessa forma, eu espero que o resultado tenha batido. Observa que, por exemplo, né, falando do CO2, nós calculamos lá na tabela da atividade anterior que a massa de um CO2 é 44. Cada molécula, digamos assim, de CO2, né, de gás carbônico, pesa 44 unidades, só que nós temos ela 6 vezes. Então, pegando esse 44, que seria uma molécula, e multiplicando por 6 vezes o que eu estaria utilizando, nós temos 264, tá? E uma coisa interessante, pessoal, da gente realizar aqui, é lembrar lá da aula de Lavoisier, que Lavoisier falava para nós que toda reação tem que apresentar uma conservação na massa. Então aqui eu calculei a massa, né, de todos os meus reagentes, que são, né, 320 unidades de massa da primeira substância, mais 72 da segunda substância, mais 96 da terceira substância. Então a massa total, embora não é essa a análise que a gente tem que fazer nessa aula, mas enfim, a massa total é 488 unidades de massa molecular de reagentes. E o que Lavoisier propunha para nós? Essa análise nós fizemos lá no segundo bimestre, que essa massa tem que se conservar. Então não importa quantos produtos eu tenha, a soma das massas tem que ser igual a 488. Então no primeiro produto aqui no ferro, nós temos uma massa total de 224 unidades de massa molecular, mais 264 é igual a 488. Então a gente já percebe a ideia da lei de Lavoisier na conservação das massas. Por isso que o balanceamento químico é importantíssimo. Nós não utilizamos esses valores por acaso. É porque tem que ser proporcional. Agora, baseado nisso, pessoal, nós vamos fazer uma análise e entender essa proporção. Por exemplo, na primeira linha aqui que nós preenchemos, né, o que seria, no caso, a segunda linha aqui, nós estamos trabalhando com as massas das partículas, que é a massa molecular, que eu não posso utilizar nem a mais nem a menos, porque eu posso ter algum reagente em excesso, então vai sobrar massa aqui que não vai reagir. Então eu sempre tenho que usar essa proporção aqui, né? Comparar essas massas de forma proporcional para que eu não desperdice. Então se você fosse utilizar, por exemplo, fazer essa reação, né? A gente observa que essa próxima linha aqui que vai trabalhar com a massa em gramas, essa reação vai ser refeita agora, só que de vez eu usar 72 unidades de massa de carvão, por exemplo, de carbono, eu vou utilizar 216 gramas. Então agora eu estou refazendo essa reação, só que utilizando 216 gramas. A pergunta é, quantas gramas das demais substâncias eu vou utilizar? Bom, pessoal, e como que eu posso fazer aqui? Embora nós estamos utilizando unidades diferentes, a relação da proporção é a mesma. Eu vou dobrar, vou triplicar, porque lembra que eu falava para você, eu te dava um exemplo assim, se você fosse fazer uma receita e dobrasse o valor de um reagente, de um ingrediente, todos teriam que ser dobrados, então a gente precisa ver quantas vezes o 216 é maior que 72. Porque quem é a nossa referência na linha de grama? É o carvão, é o carbono. É nele que a gente tem o valor, então a gente precisa comparar a diferença de 16 para 72 para entender o que vai acontecer com todos os demais valores. Então eu entendo o seguinte, se eu pegar 216 e dividir por 72, eu tenho que o resultado vai ser igual a 3. Significa, pessoal, que na próxima linha aqui, eu estou refazendo essa experiência, só que agora triplicando a massa. Eu utilizei um valor, embora sejam unidades diferentes, tá? É muito importante que você entenda isso, unidade de massa molecular não são gramas, mas enfim. Mas trabalhando com os números, nós entendemos que 216 é 3 vezes mais que 72. Então, o que cabe a entender nessa reação? Que eu vou pegar, por exemplo, 320
Eu posso usar 320 gramas aqui da minha substância aqui do Fe2O3? Não, eu tenho que usar 3 vezes essa massa. Então, basta eu pegar 320 e multiplicar por 3. Preencho a tabela com esse resultado, depois preencho com oxigênio, depois preencho com ferro e depois preencho com dióxido de carbono. Então, a gente vai analisar, pessoal, que a proporção ela sempre tem que se dar de forma adequada. Uma reação ela não precisa ser feita sempre com as mesmas medidas, tá? Eu posso utilizar, às vezes, aumentar ou diminuir a massa de um reagente, mas desde que isso seja de forma proporcional. Bom, pessoal, então dando sequência na aula, o que eu fiz aqui? Eu analisei todas as novas massas que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, se nós sabemos que de 72 para 216 essa massa foi aumentada em 3 vezes, embora não sejam as mesmas unidades, tá, pessoal? Aqui seria 72 unidades de massa molecular e aqui seria 216 gramas. Mas não vamos pensar agora na unidade que foi utilizada, mas enquanto esse valor cresceu. 72 cresceu 3 vezes. Para chegar em 216, eu tripliquei essa medida. É como se você tivesse feito uma receita com 1 xícara de açúcar e depois você refizesse essa receita com 3 xícaras. Então, todas as demais medidas você vai triplicar. Pegando todas as massas de reagentes e produtos triplicando, os valores obtidos são esses aqui. Então, como que eu preenchi, pessoal, essa linha de baixo? Eu peguei todos os resultados e multipliquei por 3. E para a gente ver se isso faz sentido, nós vamos entender que, lembra, se essa reação ela foi aumentada ou diminuída de forma proporcional, não tem ninguém em excesso. Essas massas elas vão se conservar. Então eu vou pegar aqui, olha, 960, né, que seria a massa da substância ali triplicada, mais 216 mais 288, que é igual a 1464. Então, diferente da primeira reação que eu fiz, agora eu fiz essa reação com uma massa triplicada. E no produto obtido, eu tive 672, o triplo de produto, né? Mais 792, que é igual a 1464. Então, qual que é a análise que a gente faz aqui, pessoal? Pensando nas massas, pensando no balanceamento químico. Uma reação, ela não precisa obedecer uma ordem de valor. Você pode fazer uma reação com uma massa menor, você pode aumentar a massa, você pode diminuir, você pode utilizar a massa que você quiser, desde que os demais reagentes obedeçam esse aumento ou essa diminuição. Você pode, às vezes, fazer uma experiência na escola e o professor te dá uma massa específica de reagentes e você fala assim para os seus colegas, olha, a gente vai fazer essa reação utilizando uma quantidade pequena primeiro de reagente, porque se der errado, a gente tem mais ainda massa, para a gente não gastar tudo. Só que se você utiliza uma proporção inicial, quando você for refazer essa experiência, tudo que você for aumentar tem que ser aumentado de forma proporcional. Então, analisando essa equação química aqui, os índices que eu trabalhei, por exemplo, se eu utilizo 2 mols, eu poderia utilizar 4 mols, posso dobrar esse valor? Posso. Só que aqui de 6 mols eu teria que utilizar 12, aqui de 3 eu teria que utilizar 6. Obviamente, os meus produtos seriam o dobro também. Então, aqui eu não teria 4 ferros no produto, eu teria 8. Aqui eu não teria 6, eu teria 12. Porque tudo isso tem que obedecer uma ordem proporcional. Como que você vai fazer o preenchimento da última linha? Você vai comparar agora, falando do ferro, a diferença que você tem nos valores que você utilizou e o que você vai utilizar agora. Então, por exemplo, você pode tanto comparar 1344 com 672, como você pode comparar também com 224. Eu vou fazer as duas análises, tá? Então, se eu fosse pegar 1344 e dividir por 224, se eu for comparar a linha da massa com a massa das partículas, eu observo que esse valor, a diferença de 224 para 1344 são 6 vezes. Então, se eu for utilizar essa relação, né, massa em quilos com massa das partículas em unidade, todos os valores vão ter que ser multiplicados por 6. Então, agora o que eu vou fazer? Vou vir no 320, vou multiplicá-lo por 6, vou vir no 72, vou multiplicá-lo por 6 e assim por diante. Agora, se você quiser comparar 1344, né, quiser comparar quilo com gramas, basta você fazer o seguinte, 1344 dividido por 672
é igual a 2. Dá para perceber, pessoal, que fica até mais fácil, né? Se eu for comparar a grama com o quilo, fica uma análise mais fácil, porque eu não vou multiplicar por 6, eu vou multiplicar por 2 só. Então agora você vem aqui no 960, multiplica ele por 2. Depois 216 vezes 2, depois 288 vezes 2. E no final, depois que você preencher toda essa linha, você soma a massa dos reagentes, soma a massa do produto e observa se teve um valor igual, né? Porque a massa tem que se conservar. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Lembrando que essa relação de proporcionalidade já vem sendo discutida lá no segundo bimestre. Mas o que é importante que você entenda na aula de hoje é como você faz para achar a massa atômica, que é a massa que nós procuramos na tabela periódica, lembrando que esse valor tem que ser arredondado, e da soma da massa de todos os átomos. Quando eu somo a massa de todos os átomos, eu acho a massa molecular, a massa da molécula, que eu comparo todos os elementos e a quantidade de átomos que eu tenho de cada um deles, beleza? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, pessoal. Eu vou até abrir o caderno do aluno aqui, porque a atividade 3H, pessoal, ela pede para que seja feita uma análise de aprofundamento, onde nós vamos trabalhar com essas equações balanceadas. Então aqui ele coloca uma situação para você de combustão completa e incompleta. Vamos lembrar que isso nós já discutimos, nós tivemos uma aula, uma videoaula gravada sobre combustão completa e incompleta, né, para você saber a diferença de uma para outra. Ele pede aqui no A, reescreva essas equações balanceadas, balanceamento químico foi o tema da nossa aula anterior. Ele pede para você indicar aqui a semelhança e diferença entre essas duas equações. Então, de acordo com essas equações balanceadas, comparando as substâncias que foram formadas, a quantidade de mols que você tem aí para balancear, ele pede para que você compare essas relações, e essas relações você só vai conseguir observar quando essas duas equações forem balanceadas, tá? E depois ele coloca assim, olha, calcule a quantidade de etanol que é consumida quando em sua combustão forma-se 44 gramas de CO2, né? E qual é a quantidade de energia liberada nessa queima? Então, toda a análise que é feita, pessoal, nessa questão de aprofundamento, são análises que não são só trabalhadas no terceiro bimestre. A gente está trabalhando com balanceamento químico principalmente, porque se você utiliza uma quantidade de reagente, ele vai formar um produto. Se você dobra a quantidade daquele reagente, a massa de produto dobra, e assim sucessivamente. Então, a gente sempre vai ter que fazer essa análise de proporção. Por isso, pessoal, que essa atividade de aprofundamento, aqui ele vai colocar uma situação 2 também, né, que é sempre comparando, pessoal, essa questão de, se eu utilizei uma quantidade de reagente, quanto que eu espero no meu produto? Vou somar todas essas massas. Então, a gente vai utilizar questões aqui não só do terceiro bimestre, mas do segundo bimestre também. Talvez eu grave uma aula só com a resolução disso aqui, mas nesse momento, essa questão de aprofundamento, ela vai ficar como um conceito extra para você, aonde você vai pegar a aula de hoje, a aula da semana passada e aulas do segundo bimestre, e você vai tentar desenvolver sozinho. Para quem conseguir desenvolver isso aqui, ou para quem quiser saber o resultado que é obtido na atividade 3H, deixa um comentário no vídeo que a gente vai analisando junto, tá bom? Eu vou tirando as dúvidas de vocês. Mas não será trabalhado isso na videoaula, por quê, pessoal? Porque isso aqui seria um momento de você pegar tudo o que você aprendeu e colocar em prática, tá? Para os meus alunos, eu deixo isso aqui como uma atividade do Google Class. E para você fica como um desafio, tá? Uma questão de aprofundamento, comparando habilidades do segundo e terceiro bimestre. A atividade 3I, ela vai pedir para você voltar lá nas questões disparadoras e comparar o que você colocou naquelas questões prévias lá e comparar se você vai reelaborar as suas hipóteses ou não e analisar o quanto você tem crescido dentro desse conceito. Desde já, eu espero que vocês tenham entendido a aula da nossa semana, né, dessa semana aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.